Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje temos um tema realmente impactante e cheio de reflexão. Vamos falar sobre algo que desafia nossa compreensão tradicional da fé: perdão dos demônios, a luta pela salvação. Você já parou para pensar na possibilidade de seres sombrios como os demônios buscarem arrependimento e perdão? Esse é um conceito que vai contra muitas das ideias mais amplamente aceitas, mas ao mergulharmos nas Escrituras, podemos explorar questões profundas sobre perdão, redenção e a luta espiritual que nos envolve. Será que existe perdão para aqueles que se rebelaram contra Deus? Como entender a graça divina à luz desse paradoxo? Neste vídeo, vamos refletir sobre versículos bíblicos poderosos, discutir curiosidades que muitos talvez nunca tenham ouvido falar e analisar como a luta pela salvação se estende até mesmo para os reinos espirituais. Fique com a gente até o final e prepare-se para uma reflexão que vai desafiar suas crenças e expandir sua visão sobre a misericórdia divina. Vamos começar agora. O conceito de perdão e redenção. A Bíblia nos apresenta a redenção e o perdão como um dos maiores presentes que Deus oferece à humanidade. Quando falamos sobre a redenção, estamos nos referindo ao processo pelo qual Deus, em sua misericórdia, nos liberta da escravidão do pecado e nos concede a chance de restaurar o relacionamento com Ele. Em Efésios 1, versículo 7, lemos: "Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça." Este versículo deixa claro que a redenção não vem de nossos próprios méritos ou esforços, mas sim pela graça de Deus, que se manifesta através do sacrifício de Jesus Cristo. Essa redenção é um presente divino, disponível a todos que se voltam para Ele, independentemente de suas falhas ou transgressões. Em Isaías 55, versículo 7, encontramos outro ensinamento sobre o perdão. "Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem perverso os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar." Aqui, o profeta Isaías nos chama à mudança de atitude e mente, sugerindo que o arrependimento e o retorno a Deus são fundamentais para o perdão. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele está disposto a perdoar até mesmo os mais pecadores, os mais afastados de sua luz. Esse conceito de perdão se estende a todos, até mesmo aqueles que, como os demônios, se afastaram de Deus de forma irrevogável. O paradoxo, no entanto, é que, na visão cristã tradicional, os demônios são considerados seres que não têm acesso ao perdão, pois se rebelaram contra Deus de forma definitiva. Mas se a graça de Deus é infinita e se estende a todos, até onde ela pode alcançar? Existe realmente um limite para o perdão divino? Este ponto gera uma profunda reflexão sobre a universalidade da graça de Deus e sobre a natureza do perdão, não apenas para os seres humanos, mas também para aqueles que se encontram em uma condição espiritual aparentemente irremediável. Essa discussão sobre o perdão é um convite a repensarmos a natureza da misericórdia divina. Será que a graça de Deus, por ser tão vasta, poderia, em alguma circunstância, alcançar até os seres que se rebelaram contra Ele, como os demônios? Este é o dilema que nos leva a questionar a verdadeira extensão do perdão e a considerar as profundezas da misericórdia divina, que pode ser mais ampla do que podemos imaginar. A rebelião e o arrependimento. A história da queda de Satanás e de seus anjos, que se tornaram os demônios, é uma das narrativas mais significativas e misteriosas das Escrituras. Ela simboliza não apenas a rejeição de Deus, mas também a origem do mal espiritual. Em Lucas 10, versículo 18, lemos: "E ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago." Esse versículo é um poderoso retrato da queda de Satanás, uma vez que, antes de sua rebelião, ele era um anjo de luz. A passagem transmite a ideia de que essa queda foi repentina e devastadora, como um raio que ilumina o céu, trazendo consigo uma escuridão eterna. A rapidez e a força da queda de Satanás indicam a gravidade de sua transgressão contra Deus, e esse momento foi decisivo para o início do domínio do mal no mundo espiritual. Em Apocalipse 12,
versículo 9, temos uma descrição mais detalhada da queda de Satanás. E foi lançado fora o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, o qual engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Essa passagem descreve a expulsão de Satanás do céu, juntamente com os anjos que o seguiram, agora conhecidos como demônios. O dragão, símbolo do mal, é expulso para a terra, dando início à luta espiritual contra as forças do bem. A figura de Satanás, chamada de Antiga Serpente, remete à sua primeira aparição no Jardim do Éden, onde, como a serpente, ele enganou Adão e Eva. A curiosidade bíblica surge quando refletimos sobre o fato de que, apesar de toda a gravidade da rebelião de Satanás e sua queda definitiva, não há nenhuma menção explícita na Bíblia de arrependimento ou pedido de perdão por parte dele ou dos anjos caídos. Ao contrário, as Escrituras mostram que Satanás e seus seguidores continuam em constante oposição a Deus, buscando enganar a humanidade e afastá-la da verdade. Eles são retratados como inimigos implacáveis, sem sinal de arrependimento, uma postura que acentua a sua condenação eterna. Essa falta de arrependimento nos demônios levanta uma questão teológica profunda sobre a possibilidade de salvação para eles. Enquanto os seres humanos têm a oportunidade de se arrepender e buscar a reconciliação com Deus, a Bíblia sugere que os demônios, ao se rebelarem contra Deus de maneira tão decisiva, não têm essa mesma chance. A rejeição de Deus por parte deles é total e definitiva, sem um espaço para o retorno. Isso gera uma tensão no pensamento cristão, pois, enquanto a misericórdia de Deus está sempre disponível aos seres humanos que se arrependem, a questão de se essa misericórdia poderia ser estendida aos demônios nunca é resolvida diretamente nas Escrituras. Este é um tema que tem gerado debates entre teólogos ao longo dos séculos. A ideia de que os demônios são irreconciliáveis com Deus e estão além do alcance de seu perdão é uma visão dominante, mas isso também leva a reflexões mais amplas sobre a natureza do mal, da justiça e da misericórdia de Deus. Afinal, até onde vai a capacidade de Deus para perdoar? Se Ele é verdadeiramente infinito em sua graça, haveria alguma possibilidade, mesmo que remota, de arrependimento por parte das forças do mal? Essas questões continuam a ser um desafio para aqueles que buscam entender a profundidade da luta espiritual entre o bem e o mal. A luta espiritual pela salvação. Quando falamos sobre a salvação, muitas vezes nos concentramos no perdão dos pecados e na restauração do relacionamento com Deus. No entanto, a Bíblia também nos ensina que a salvação é uma batalha espiritual constante, que envolve não apenas os seres humanos, mas também as forças do mal. A luta pela salvação não é uma questão meramente de arrependimento ou de palavras ditas, mas de uma verdadeira guerra espiritual entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Em Mateus 12, versículo 29, Jesus nos ensina uma poderosa lição sobre essa luta espiritual. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então saqueará a sua casa? Esse versículo ilustra a necessidade de uma preparação e ação decisiva para conquistar algo que está sob o domínio do valente, uma figura que simboliza Satanás ou as forças malignas. A casa do valente, neste contexto, representa a vida dos seres humanos, que sem a intervenção divina, estão sob o controle das forças espirituais do mal. Para resgatar esses bens, ou almas, é necessário que o valente seja amarrado, ou seja, derrotado. Essa ação se refere à autoridade que Jesus e, por meio dele, os cristãos, têm sobre o mal. A vitória não vem sem luta, mas a intervenção de Deus, por meio da graça e do poder de Cristo, é o que nos garante a libertação. Em Efésios 6, versículo 12, o apóstolo Paulo nos lembra que nossa luta espiritual não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse versículo deixa claro que a verdadeira batalha não se dá em um plano físico ou material, mas em uma dimensão espiritual, onde forças invisíveis estão em jogo. Os principados, as potestades e os príncipes das trevas representam os demônios e as entidades espirituais que trabalham para afastar os seres humanos de Deus e desviar a sua salvação. Para resistir a essa batalha, é necessário reconhecer que a luta espiritual é real e envolve uma constante vigilância e oração. Essa guerra espiritual pela salvação é, na verdade, uma batalha contínua. A salvação não é uma conquista única e instantânea, mas um processo que envolve luta, perseverança e confiança no poder de Deus. A graça de Deus é, sem dúvida, a principal arma que temos em nossa defesa contra as forças malignas. Porém, além de sua graça, o arrependimento e a submissão à sua vontade também são essenciais para que possamos viver essa luta de forma vitoriosa. A salvação, portanto, não se resume a um ato de perdão, mas envolve um compromisso constante com a verdade, uma resistência contra as tentações e uma batalha pela nossa própria liberdade espiritual. À medida que enfrentamos as forças do mal, somos chamados a colocar nossa confiança em Deus e a lutar com as armas espirituais que Ele nos oferece: a fé, a oração, a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo. Quando seguimos esse caminho, sabemos que, embora a batalha seja difícil, a vitória já foi garantida por Cristo e a nossa salvação está segura em Suas mãos. A luta pela salvação é, sem dúvida, um dos maiores desafios que enfrentamos, mas é também uma das maiores demonstrações do amor de Deus, que não apenas nos oferece perdão, mas nos capacita a enfrentar e vencer as forças do mal que buscam nos destruir. Curiosidades bíblicas. As Escrituras estão repletas de ensinamentos profundos sobre a natureza do mal e sua relação com o perdão e a redenção. A seguir, exploramos algumas curiosidades bíblicas que lançam luz sobre a ideia de reconciliação e a questão do perdão para os seres espirituais caídos. Primeira curiosidade: a rebelião de Lúcifer. Lúcifer, antes um anjo de luz, é frequentemente considerado o símbolo do orgulho e da rebelião contra Deus. A Bíblia nos apresenta, em Isaías 14, versículos 12 ao 15, e em Ezequiel 28, versículos 12 ao 19, a queda de Lúcifer do céu, devido ao seu desejo de se elevar acima de Deus. Essas passagens descrevem como o orgulho de Lúcifer o levou à sua queda e a uma separação eterna de Deus. A ideia de um ser celestial tão próximo de Deus, mas que sucumbiu ao orgulho e à soberba, levanta uma questão crucial. Será que há qualquer possibilidade de reconciliação ou perdão para seres espirituais caídos como Lúcifer e seus seguidores? Tradicionalmente, a resposta tem sido não, uma vez que a queda de Lúcifer é vista como definitiva, um ponto sem retorno. No entanto, essa questão nos faz refletir sobre o alcance da graça divina, especialmente quando a Bíblia fala de perdão como algo que transcende os limites humanos. Segunda curiosidade: a mente dos demônios. Em Tiago 2, versículo 19, encontramos uma declaração intrigante: até os demônios creem e tremem. Este versículo sugere que, embora os demônios reconheçam a soberania de Deus, como sendo todos conscientes de sua existência e poder, eles não se arrependem de seus caminhos malignos. Eles sabem que Deus é real, mas a fé deles não é uma fé de salvação, mas de medo, um temor diante do poder de Deus. Isso levanta a questão de se o perdão é possível ou desejado por essas entidades. Eles, como seres espirituais, têm conhecimento profundo da verdade, mas não demonstram desejo de se arrepender ou se reconciliar com Deus. Em vez disso, sua natureza é voltada para a oposição constante à vontade divina. Isso nos leva a questionar se o perdão divino, em sua totalidade,
poderia ser estendido a tais seres, que em sua essência estão irremediavelmente decididos a rejeitar a graça. Terceira curiosidade: o destino final dos demônios. Em Mateus 25, versículo 41, Jesus faz uma declaração alarmante sobre o destino eterno dos demônios. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Este versículo revela que, ao contrário da humanidade, que tem a oportunidade de se arrepender e ser perdoada, os demônios não buscam perdão e, portanto, têm um destino de castigo eterno. A declaração de Jesus sugere que o fogo eterno foi preparado especialmente para o diabo e seus seguidores, uma referência ao castigo definitivo que aguarda aqueles que rejeitaram Deus de maneira irreversível. Isso confirma a visão de que, para os demônios, não há esperança de salvação, mas apenas uma condenação final. Essas curiosidades bíblicas não só nos ajudam a entender a natureza dos demônios, mas também nos convidam a refletir sobre a complexidade do perdão e da graça de Deus. Embora a Bíblia nos ensine que a salvação está disponível para a humanidade, ela também apresenta uma linha clara entre aqueles que, pela graça, podem ser salvos e aqueles que, por sua própria escolha, permanecem em rebelião contra Deus. Essa distinção nos leva a questionar até onde vai a misericórdia divina e quais são os limites do perdão para aqueles que se voltam contra Ele. E aí, pessoal, gostou do vídeo? A questão do perdão dos demônios, a luta pela salvação, é uma conversa que nos leva a explorar profundidades teológicas e espirituais. A Bíblia deixa claro que a salvação foi dada à humanidade, mas também nos ensina que a batalha espiritual é muito maior do que apenas nós, seres humanos. Envolve um confronto constante com as forças malignas que buscam nos desviar do caminho de Deus. Esse estudo sobre a redenção, ou a falta dela, para os demônios, nos faz refletir sobre a imensidão da graça divina e até onde ela pode chegar. Será que existe um limite para o perdão de Deus? Será que a luta pela salvação envolve mais do que apenas a nossa jornada? A resposta a essas perguntas não é simples, mas é fundamental para entendermos a natureza espiritual do mal e o papel da graça divina na nossa vida. Se você ficou curioso sobre como a salvação transcende a nossa compreensão e quer entender mais sobre a complexidade desse tema, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa dessa reflexão. Vamos continuar essa jornada espiritual juntos. Até o próximo vídeo.